finalmente em 2025 elas estão florescendo. Tem bastante gente hoje no parque aproveitando que finalmente elas floresceram. Meu Deus, aquelas ali estão muito bonitas. Acho que quando o governo japonês ele deu de uma forma generosa diversidade, porque tem tanto branca quanto rosa. Oi, meu povo! Hoje a gente veio ver as cerejeiras aqui em Chicago. Se você chegou aqui por um acaso, a gente mora em Chicago desde o final de 2018. Aí, desde então, começou uma saga para ver essas cerejeiras. Em 2019, a gente veio aqui, tentou ver, não conseguiu, porque elas não floresceram. Aí, 2020, todo mundo já sabe, né? O mundo estava se acabando. 2021, desses anos todos, foi o único ano que a gente conseguiu ver aqui. Tem umas fotos aí, posso pôr na edição. 2022 foi o ano de hiato, onde a gente não estava em Chicago, a gente morou na Espanha. 2023, vimos as cerejeiras no Japão, muito chique. Tem um bocado de vídeo no canal, se você nunca viu esses vídeos, vá ver. Tem uma ruma de vídeo, vimos cerejeira em Tóquio, vimos cerejeira em Kyoto, vimos cerejeira em Sendai. Se a gente não tivesse visto no Japão em 2023, ia ter ficado sem ver. Por quê? 2023 e 2024, essas pobres não floresceram. Porque o clima de Chicago, ele é caótico. Vem do inverno muito frio, aí chega na primavera, você se anima que vai começar a esquentar. Aí do nada dá assim 20 graus. Ontem tava 0 e hoje tá 20. Aí com isso vem umas chuvas, umas tempestades, alerta de tornado, sempre assim mix de emoções e você nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, hoje é 15 de abril e foi mais ou menos nessa época que a gente conseguiu ver também quando a gente veio em 2021. Se eu não me engano, acho que era 11 de abril, o dia que a gente veio. Então, acho que nessa segunda semana de abril é mais ou menos a época que, se elas forem florescer, elas vão florescer, elas vão estar aqui abertas, né? Só que, por exemplo, ontem deu 20 graus, literalmente, tipo ontem, dia 14 de abril de 2025, deu 20 graus. Hoje, acho que a máxima é 10, sendo que a sensação térmica está muito menor. Então, assim, é muito sofrimento para essas pobres. Então, finalmente, depois de vários anos, porque 2022 teve, porque eu já vi fotos, né, na internet, mas a gente não estava aqui, mas 2 anos sem ter, 2023 e 2024, finalmente em 2025 elas estão florescendo. Tem bastante gente hoje no parque aproveitando que finalmente elas floresceram para vir passear. Tem muita gente tirando foto, tem gente com criança, gente com cachorro. Eu acabei de perceber que essa daqui, né, tá com os botões todos fechados ainda, mas pelo caimento assim dela, eu acho que é o que é chamado de cerejeira chorona, que eu achei maravilhosa, assim, quando a gente viu no Japão, eu acho que é a minha preferida, que eu acho ela dramática, assim. Vou ver se eu acho imagens que eu tenho do Japão, mas essa daqui, infelizmente, hoje não vai dar pra ver, porque tá vendo que os botões ainda estão tudo fechado, né? E, sinceramente, eu não sei se essa pobre vai conseguir abrir esses botões. Como eu vinha falando que o clima de Chicago é uma loucura, a previsão a partir de amanhã são vários dias de chuva, então pode ser que a chuva atrapalhe, entendeu? Derrube as pétalas das que já abriram e estrague o pobre desses botões, e aí não sei o que vai acontecer. Aqui você dá pra ver que elas têm pouquinhas folhas, tipo, as folhas estão bem pequenininhas, mas ela tá cheio de flor. Aí o que acontece é que depois que essas flores caírem, é que vai ficar uma árvore, tipo, com folhagem, mas por enquanto, meio que você só vê a flor mesmo. A gente veio ver aqui no Jackson Park, que é um parque que fica nos fundos do Museu da Ciência e da Indústria. Então, esse prédio grandão que tem aqui atrás de mim é o Museu da Ciência e da Indústria. Inclusive, recomendo super esse museu. Faz anos que não venho, mas quando vim era muito bom. Esse museu e o parque, né, fica na parte sul da cidade, fica próximo ao campus da Universidade de Chicago, tem vídeo no meu canal. Mas, assim, é longe do centro. E da nossa casa, então, nem se fala, é um pouco distante, porque a gente mora mais no norte, aqui é no sul. Então, assim, se você quiser ver e você não é aqui da cidade, tem que se programar um pouquinho, porque é um pouco distante da região central. Tem ônibus para vir para cá, né? Não tem nenhuma estação de metrô muito perto, você pode vir de carro ou de Uber, né? Mas, assim, não é que é difícil o acesso, é só que é um pouco mais distante das outras atrações principais da cidade. E se vocês estiverem vendo lá no fundo, tem várias também árvores ao redor do museu. Eu acho que essas são mais novas, que elas são mais baixinhas, né? Talvez eles foram botando com o tempo. No site do Chicago Park District, que é o setor da cidade de Chicago, né, do governo que cuida dos parques da cidade, eles têm lá bastante informação sobre as cerejeiras e todo ano eles colocam
um update de em qual estágio as árvores estão. Eles atualizam pouco e ruim? Sim, porque eu vim olhando todo o tempo. Até hoje de manhã estava estágio 2, que basicamente elas não estavam abertas ainda. Só que começou a sair notícia nos jornais, tipo assim, o pessoal começou a publicar que já estava tendo. O pessoal postou foto no Reddit, porque eu estava sempre procurando, que eu queria vir aqui para ver, né? E tava todo mundo na expectativa, porque passou 2 anos sem elas florescerem. Aí o museu, no Instagram deles, publicou uma foto, uma não, tem várias, tipo um carrossel de imagens com elas floridas. Então, o museu, as publicações do Reddit, são mais úteis do que o próprio site do Chicago Park District, porque aí que foi que aconteceu? Hoje, de tarde, eles tinham atualizado. Aí eu amo que atualizou do estágio 2 direto para o 4, quase 5, que era assim que estava no site hoje. Além daqui, que é de graça, você pode também ver cerejeiras no Chicago Botanic Garden, né, o Jardim Botânico, que, apesar de levar Chicago no nome, não fica em Chicago, fica num subúrbio próximo, mas não tão próximo assim, é meio trabalhoso de chegar lá. Basicamente você tem que ir de carro e você vai ter que pagar para entrar, né? E pelo que eu pesquisei, ele só tem 20 árvores, então assim, ínfimo comparado com a quantidade de árvores que tem aqui. Eu não consegui achar a informação super exata porque foi doado um tanto de mudas e a cada ano eles vão plantando um pouco mais. Então, eu acho que hoje em dia tem pelo menos 200 árvores aqui, espalhadas um pouco, né? Porque, por exemplo, ali atrás de mim tem uma parte. Daqui de onde eu tô, não consigo chegar lá tão fácil, tem que dar meio que uma volta no parque. Tem aquelas que ficam ali na parte do museu, então aquela parte ali, né, já é mais do museu. Elas não estão, tipo, tudo concentrada, colado uma nas outras, mas eu acho que eles estão também querendo plantar elas um pouquinho mais distante para aumentar essa área do parque que tem as cerejeiras. Mais ali no fundo, que é essa ponte, é onde fica a maioria das árvores. Mas passando essa ponte, vamos andar aqui agora para o outro lado, tem um jardim japonês, que é onde começa toda a história de por que, na verdade, Chicago tem essas árvores de cerejeira. Olha aquela rosa ali! Meu Deus, aquelas ali estão muito bonitas. Eu tava indo ali pro jardim, não que eu não esteja do lado do jardim, tá aqui, mas eu vi essas daqui aí, desviei, não vamos entrar no jardim agora, vamos ver essas daqui, porque elas estão muito floridas. Tipo assim, tá muito bonito. Chocante. Essa obra, que chama Sky Landing, é de 2016 e é da Yoko Ono, acho que para continuar na temática japonesa. Representa uma flor de lótus. Como a maioria das obras, você tem que usar um pouco a sua imaginação para entender em que momento isso é uma flor de lótus. Mas de qualquer forma, fica aqui também nessa região. As que estão muito bonitas que eu comentei são aquelas ali do fundo, ó. Passado o alvoroço daquelas cerejeiras ali, vão voltar para ir para o jardim japonês, que era o que eu estava tentando contar, né? Vamos entrar aqui na parte do jardim japonês, né? Tem esta entrada. E aqui dentro mesmo, eu não tô vendo nenhuma cerejeira florida. Se tem a árvore, elas não floriram ainda. Mas vamos andar aqui um pouco. Eu não vi nenhuma cerejeira que esteja com flor aqui dentro. Se ela tiver só essas árvores secas, eu não tenho como saber. Mas, como eu falei, né, tá ali as grades que separam o jardim daquela parte lá de fora onde tem bastante cerejeira. Me sentei aqui nessa estrutura para explicar o pouco que eu sei. Que em 1893, então faz bastante tempo, teve a exposição mundial aqui em Chicago. E na época, quando Chicago foi escolhido para sediar essa exposição mundial, o Japão
apoiou, foi tipo um dos primeiros países a apoiar. E para demonstrar o apoio, eles construíram esse jardim aqui. Então esse jardim é bem antigo. Ao longo dos anos ele teve várias restaurações e desde então, desde 1893, foi se criando essa relação do Japão com a cidade de Chicago. Em 1973, Chicago virou cidade irmã de Osaka, mas não se engane, Chicago é cidade irmã de meio mundo, tá? São várias cidades. Marcelo achou até um site que é chicagosistercities.com. Por isso que na entrada ali tem escrito Osaka Garden, Japanese Garden, Phoenix Temple, Osaka Garden, tem esses diferentes nomes. E quando a gente estava em Osaka, sem ver para quem a gente estava andando, numa estação de metrô, não lembro qual é a estação, tinha escrito lá que Chicago era Sister City. Eu não entendi nada. Aí tinha umas reproduções de várias obras que tem no Instituto de Arte daqui de Chicago, lá. Aí foi que eu descobri nessa época que Chicago era cidade irmã de Osaka, porque antes não sabia. Em 2013 foi que as árvores de cerejeira chegaram. Então acompanhou 1893, criou esse jardim aqui para a Exposição Mundial. Em 1973, Osaka virou cidade irmã de Chicago. Em 2013, para comemorar os 120 anos, o que eu acho esquisito, pois é um número quebrado, na minha cabeça faria mais sentido ser 100 anos, foi enviado as cerejeiras para cá, para o parque, para comemorar que o jardim tinha sido feito em 1893 para a Exposição Mundial. Todo ano eles plantam mais árvores, por isso que eu falei que eu acho que tem aproximadamente 200, porque eu não achei assim os dados exatos. E também não entendi ao certo se essas árvores estão vindo do Japão ou se hoje em dia já tem, eles já fazem tipo mudas aqui nos Estados Unidos e vão plantando aqui no parque. Então essa parte é vários, eu acho, porque realmente não consegui achar a informação exata. Esse foi o momento de explicação de história, porque que tem esse jardim japonês e as árvores de cerejeira em Chicago. O museu, inclusive, lá atrás, também é um prédio da época da Exposição Mundial. Ele não foi construído para ser esse museu, né, mas esse prédio aí existia e depois eles reaproveitaram para ser o Museu da Ciência e da Indústria. Tem uma pontezinha aqui, ó, para criar a ambientação japonesa. Do nada alguém trouxe um gato para ver as cerejeiras, mas acho que o gato não tá achando muito bom. Acho que é uma gata, porque ela tricolou. Ó o gato no colo do cara. Eu não acho que a gata tá assim 100% satisfeita de estar aqui, não. Mas ela é muito bonitinha. Eu acho que ela é criança, então talvez eles estão tentando acostumar ela a ser uma gata que passeia. Vamos cruzar a ponte de volta aqui pra gente ver mais árvores ali. E eu amo que tem uma placa dizendo que não pode pescar, tá? Aí tem esses caras pescando aqui. Olha, ó, eles interagindo com a gata. E haja budejada. O sol tá se pondo, tá? Como estamos na primavera e já começou o horário de verão daqui, né? Que chama Daylight Saving. Já são 6h46 e o sol ainda tá ali pra se pôr. Então é bom que dá pra você vir aproveitar, porque tem bastante horas de sol no dia. Chicago como um todo, fora as cerejeiras, vocês estão vendo que ainda tá uma paisagem um pouco seca, né? Não começou assim a florir as outras árvores. Nas ruas eu vi assim algumas, mas assim, a gente tá aqui esperando esquentar, né? Um dia a gente chega lá. Aí quando esquentar eu vou estar aqui num vídeo no verão. Ai, que tá muito quente. Olha, não tão relacionado com o vídeo, mas relacionado com o vídeo, no parque aqui eu não vi nenhum banheiro, a não ser banheiro químico. Tá vendo ali no fundo? Então, como é um pouco longe, faz um xixizinho antes de vir e não bebe muita água, porque eu prefiro não usar o banheiro químico, né? Do nada o samurai do TikTok. Estou do lado dessa daqui, que está completamente branca. Vocês vão ver aí nas pétalas que elas estão brancas. Vai ter imagem mais de perto. Essa aqui ainda nem abriu tudo. Eu acho que daqui uns 2, 3 dias era para elas estarem assim no ápice. Inclusive o site talvez vai atualizar. Porém tá com previsão de chuva, então acho que as pobres vão só se desmanchar. Por isso que eu quis logo vir. Assim, voltando para a história delas serem brancas. Quando você vê representação, tipo assim, desenho, imagem, geralmente você vê mais rosa, né? E tem a rosa e a branca. Tô falando isso tudo porque quando a gente chegou em Tóquio, a maioria delas são brancas, então dá um pouco assim de... Você fica um pouco desapontada, porque você pensa que você vai chegar lá e vai ver assim um mar de florzinha rosa, e na verdade você vai ver um mar de florzinha branca. Porque a rosa tem bem menos, ou pelo menos na época
máxima, assim, a gente viu mais branca. E aí tem um canto em Tóquio que chama Shinjuku-gyoen, que é tipo um jardim botânico que tem em Shinjuku. E lá tem de diferentes espécies, e eu me lembro bem de ver uma placa que tinha uma lista de várias espécies e a época que elas florescem. Então algumas florescem mais cedo, outras mais tarde. E aqui eu achei engraçado que acho que quando o governo japonês deu, ele deu de uma forma generosa diversidade, porque tem tanto branca quanto rosa. E eles estão plantando, pelo menos nessa região aqui, meio que tipo assim, intercalando umas brancas e uma rosa, então tá criando um efeito bonito. Eu acho interessante que elas estão com flor na mesma época. Eu não sou um especialista em cerejeiras, né? Tô só assim falando um pouco do que eu vivenciei quando a gente foi pro Japão. Tem até verde, não sabia, descobri quando cheguei no Japão. Só que essas são mais raras ainda. Eu amo que o povo traz os cachorros. Tinha um povo e um gato para fazer, ó, o book da família inteira. Mas, bom, como eu tava falando aqui, ó, tem as brancas e as rosas. Vocês estão vendo que, tipo assim, ó, aqui é rosa, ali no meio assim é branca. Aí aqui tem uma rosa, tem umas brancas atrás. Então, tipo, tá meio intercalado, ó, branca, rosa. Acho que ficou legal o efeito, né? Tem gente tirando foto profissional ali, ó, que tem uma luz, a pessoa tá com a câmera grande assim mesmo, de fotógrafo. Eu acho que essas cerejeiras novas, elas não estão vindo mesmo do Japão, pois está aqui nessa etiqueta, ó, não sei aonde, o meu nome, Millington, Maryland e Harrington, Delaware. Então, elas estão vindo dos Estados Unidos mesmo. Se você quiser ver nos Estados Unidos, Chicago não é o melhor lugar. Estou aqui, pois moro aqui, perto da minha casa. Mas se você tiver muita intenção de ver nos Estados Unidos, assim, vá para o Japão, vá para qualquer lugar na Ásia que tenha. Mas nos Estados Unidos o melhor lugar é Washington. Acabei de pesquisar, tem em torno de 3.800 árvores. Dá para notar bem a diferença das árvores que eu acho que são as mais antigas, né? Porque elas são bem maiores, ó. Olha o tamanho dessa, olha as ramificações. E as novas que eles estão plantando agora, elas só, tipo, pra cima, assim. Essa daqui, ó, que é mais nova, tá vendo que o tronco é mais fino, os galhos estão, tipo, só armados pra cima, assim. Acho que, né, daqui a alguns anos elas vão crescer e toda essa região aqui vai ficar bem mais cheia. Espero que vocês tenham gostado de ver as cerejeiras aqui em Chicago. Eu sei que é um evento raríssimo e a chance de você estar aqui na cidade exatamente nessa época é pouca, mas valeu a intenção de mostrar. E também, se você nunca vier a Chicago, você pode se entreter por alguns minutos com esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você tiver alguma coisa para me dizer, coloca nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!